Após dois grandes sucessos, em 2004, os fãs do Homem-Aranha já aguardavam ansiosamente o terceiro filme que estava anunciado para lançar em 2007. O que eles não sabiam é que esse encerramento da trilogia teria uma produção muito problemática, com o filme ganhando várias versões de roteiro ao longo do seu desenvolvimento até o filme ser lançado. E eu vou te contar essa história nesse vídeo. Desde o início da produção desse terceiro filme, a ideia do diretor Sam Raimi era trabalhar o tema de vingança e perdão, encerrando o arco do Peter Parker confrontando seus próprios demônios. Nos rascunhos iniciais, Sam Raimi e o roteirista Alvin Sargent iriam utilizar os vilões Abutre, Homem-Areia e o Novo Duende como vilões principais do filme. Uma curiosidade é que muitos fãs acreditam que o diretor Sam Raimi só iria utilizar o vilão Abutre no Homem-Aranha 4, mas a verdade é que ele já queria utilizar o Abutre no Homem-Aranha 3. Nessa primeira versão do roteiro, teríamos o Flint Marko, um criminoso tentando ajudar a filha que possui uma doença degenerativa. Ele foge da polícia, cai no acelerador de partículas e vira o Homem-Areia, assim como a gente vê no filme. Porém, nessa versão, o Homem-Areia não teria nenhuma ligação com o assassinato do tio Ben. Paralelamente a isso, após o Harry descobrir a identidade do Peter no final do Homem-Aranha 2, aqui ele já começaria a planejar a sua vingança e se tornaria, assim, o Novo Duende. Ele confrontaria o Peter da mesma forma que a gente vê no filme, e ao longo da trama seria construído essa relação de vingança e redenção entre ele e o Peter. E por fim, teríamos o terceiro vilão, o Abutre, que nessas versões iniciais ele seria um criminoso já experiente, mais velho, que possuiria suas famosas asas tecnológicas e já faria parte do mundo do crime. Ele seria um vilão mais manipulador, mais clássico, e provavelmente tudo indica que ele manipularia o Homem-Areia para ajudá-lo em sua operação criminosa. A batalha final teria muitas semelhanças com a que a gente viu no filme final, contudo teria algumas diferenças. O Harry passaria ainda pelo arco de redenção, se uniria ao Peter e iriam os dois lutar contra os outros dois vilões. Em determinado momento, o Harry se sacrificaria e morreria durante a batalha. O Abutre levaria sua busca por poder até as últimas consequências, resultando provavelmente em sua morte. O Homem-Areia perceberia que teria sido enganado e manipulado pelo Abutre, e dessa maneira passaria por sua redenção. Nessa história, o Homem-Areia teria feito algo terrível, que Peter teria dificuldade em entender ou perdoar. Contudo, no fim do filme, Peter entenderia e o perdoaria. Como eu disse, nessa versão, esse ato terrível não teria ligação direta com o tio Ben, o que provavelmente induz a gente a imaginar que esse ato terrível seria outra coisa nessa primeira versão. E aqui fica muito claro pra gente que desde o início o objetivo do Sam Raimi era trabalhar os temas de vingança e redenção dentro da sua história. Relativo a essa primeira versão inicial do filme, temos uma arte conceitual do Abutre junto com o Homem-Areia no topo de um prédio. E na pré-produção, eles teriam inclusive começado a produzir as asas do Abutre, que viria a ser reutilizada na pré-produção de Homem-Aranha 4, que nunca chegou a ser concluído, pois foi também cancelado. Graças ao produtor Avi Arad e outros executivos da Sony, eles insistiram que inserissem o Venom na história, com o argumento de que o Venom seria mais popular entre os fãs do que o Abutre. E dessa forma, o filme começou a sofrer grandes mudanças no roteiro. Tá curtindo o vídeo? Para apoiar nosso trabalho, curta, comente e se inscreva no canal. Considere também seguir o Crônica nas redes sociais, conteúdo exclusivo por lá. Também temos o nosso Apoia-se, link na descrição. Com a inserção do vilão Venom, o roteiro virou um verdadeiro quebra-cabeças
para conectar todas as tramas diferentes com um novo vilão, que era bem mais complexo de trabalhar do que o Abutre. Muitas dessas alterações estão registradas na novelização oficial de Peter David, baseada nessa versão do roteiro. E além disso, a gente tem outras provas dessa versão com o corte do editor que também saiu do filme. Nessa versão intermediária, a motivação de Flint Marko era muito mais densa. Ele estava sendo extorquido por um médico que prometia a cura para sua filha. E aqui entra uma interpretação minha. O ódio dele pelo Homem-Aranha viria justamente do herói frustrar seus roubos, impedindo indiretamente que ele salvasse a própria filha. O Peter estaria vivendo o seu auge como Homem-Aranha, e isso provocaria nele orgulho e egoísmo, o que causaria problemas e atritos no seu relacionamento com Mary Jane. Harry Osborn, seu velho amigo, agora transformado em novo duende, enfrentaria Peter buscando vingança pela morte de seu pai. No fim do duelo entre os dois, Harry bateria a cabeça e teria uma amnésia. E nesse momento dessa versão é que é introduzida essa ideia da amnésia de Harry, o que para muitos é uma barriga no roteiro. Nessa versão do filme também é introduzido pra gente o personagem Ed Brock, e ao longo do filme é construída uma sensação de rivalidade entre ele, Peter e Homem-Aranha, ainda que seja apressado tendo em vista que o Ed aparece muito pouco durante o filme. Em determinado momento, o Homem-Aranha é consumido pelo Venom e ganha assim o traje negro. Isso. Eu me sinto... Isso é muito bom. Nessa versão também já é introduzida a ideia de que o Homem-Areia participou do assassinato do tio Ben, o que desperta em Peter um sentimento de vingança. E a partir desse ponto, a gente começa a ter grandes mudanças em relação ao que seria a versão final do filme. Na novelização, toda a parte do Peter com o Venom, ela é descrita de uma forma muito menos cômica e muito mais esquisita, estranha, causando muito mais uma sensação de desconforto do que vergonha alheia. Desliga isso, Otto! Desliga! Vai estabilizar! Está sob controle! Nessa versão também teríamos um pouquinho mais da psique do Ed Brock. Ele seria construído como um cara antissocial e com alguns problemas morais, com cenas onde ele aparentemente persegue a Gwen, o Peter e o Homem-Areia. O Homem-Areia, nessa cena em questão, teria entrado em contato com a filha, e ao ver isso, o Ed Brock entenderia que essa é uma fraqueza do Homem-Areia, e dessa maneira manipularia ele para enfrentar o Homem-Aranha juntos. Nesse ponto da história, o Ed Brock já estaria sendo consumido pelo Venom. Nessa versão, o arco do Venom era muito mais sombrio. O simbionte consumiria o Ed literalmente. Nessa versão da batalha final, ao ser separado do simbionte, veríamos que só restou o esqueleto de Ed Brock. O Venom então se transformaria numa versão monstruosa do simbionte, semelhante ao que vemos no filme, e ele tentaria violentamente se fundir novamente ao Peter. Mas utilizando os sons das barras de metal e os explosivos do Duende, o Homem-Aranha conseguiria derrotar o vilão.
Como o Harry agora tem a amnésia dentro do roteiro e ele desapareceria praticamente de todo o segundo ato do filme, ele só retornaria no terceiro ato, no final da história, o que deixa o seu arco de transição entre vilão e redimido muito apressado e pouco trabalhado, tirando assim um pouco do peso do seu sacrifício na batalha final. No final do filme seria revelado que a filha do Homem-Areia não teria cura e ele teria sido apenas enganado pelo médico que estava ali extorquindo. Sua família teria uma participação na batalha final e isso é o que faria ele desistir de matar o Homem-Aranha. E nessa batalha final, Peter e Homem-Areia se reconciliariam e um perdoaria o outro. Chegando por fim na versão final do filme que foi para o cinema, temos basicamente a mesma história da versão intermediária. Contudo, no corte que foi para o cinema em 2007, toda essa carga mais sombria e violenta foi drasticamente suavizada. Toda a trama do Homem-Areia foi reduzida, praticamente anulada, deixando sua motivação confusa para quem não prestou muita atenção. O arco do Harry foi resolvido de uma maneira simples, mais simples do que teria na versão intermediária, com a famosa cena do mordomo que surge do nada para contar uma verdade que ele já sabia há 2 anos, e o Venom, que tinha como elemento ser o vilão de terror do filme, que deveria ser aterrador, teve o seu desfecho alterado para manter a classificação indicativa mais leve. Ah, cronista, então você quer dizer que a versão intermediária do filme era uma versão melhor? Não, de forma alguma. Na minha opinião sincera, não seria uma versão melhor. Seria uma versão maior, com algumas pequenas melhorias de roteiro, mas ainda assim, no cerne da questão, eu ainda acho que seria um filme mal recebido e com muitos defeitos. Tendo em vista que muitas das cenas que a gente entende que são ruins no corte final já existiam nessa versão intermediária. Mas aí, é claro, é apenas a minha opinião. E o resultado disso tudo a gente já conhece. O filme chegou, foi lançado, dividiu opiniões, não alcançou o prestígio dos anteriores, apesar de ter sido um sucesso de bilheteria. O corte final, quando saiu, desagradou profundamente os fãs que esperavam um filme à altura dos seus antecessores. Ao longo da produção de um filme, muitas versões de um roteiro são feitas, muitos cortes diferentes são realizados. Será que em alguma dessas versões o filme era melhor? Essa pergunta nunca saiu da cabeça dos fãs. E se houver de fato uma resposta para essa pergunta, eu acredito que a resposta mais adequada seria: nunca vamos verdadeiramente saber, mas podemos sempre imaginar. Mas e você? Qual seria a sua versão ideal para esse filme?